Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo, Dentista Inabalável. Estamos começando mais um podcast. Dentista Inabalável é o nosso episódio número 17. É isso aí. E o episódio de hoje é... Dentista não precisa ser assim. O podcast, a gravação dele acontece sempre nas quintas-feiras, ao 12:30, sempre estamos ao vivo, né? E você sempre pode acompanhar a gravação desse podcast no Instagram, no Facebook ou no nosso canal do YouTube, né? Isso. Que é o lugar que a gente mais gosta, porque daí eles botam comentário, não sei o quê, blá, 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 e a gente tá vendo que o pessoal já tá chegando lá no YouTube. Isso mesmo, eles já estão se acostumando a entrar pelo YouTube. E a gente gosta que, como o YouTube não mostra quando vocês estão entrando, a gente gosta que quando vocês estão no YouTube, dá um oizinho pra gente saber que você tá aí. Então, você que tá no YouTube, dá aquele oizinho pra gente ver que você tá e ajudar a gente a construir nesse nosso episódio do podcast. Muito bem, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado a você que acompanha a nossa maratona. Muito obrigado a você que acompanha esse podcast, um podcast que não tem mimimi. O podcast em que a gente vai direto ao ponto e a gente vai falar tudo o que você precisa para ir para outro Patamar. Outro patamar. Outro patamar. Certo? Vamos começando? Bora lá. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os pequenos e grandes detalhes que nós vamos nos acostumando no dia a dia, nesse dia a dia de dentistas. São detalhes no início, mas que com o passar do tempo vão tomando dimensões grandes e que impactam em muitas áreas da nossa vida. E certamente não precisa ser assim. Exatamente. Quando você entender o porquê nós deixamos de levar... Quando você entender... Você vai entender. Você vai entender, né? Quando você entender por que nos deixamos levar por essas dificuldades do dia a dia e quando vemos não temos mais controle sobre eles, né? E afinal? Não precisa ser assim. E diferente dos outros podcasts, em que os pensamentos limitantes são temas só no final do podcast, esse podcast é inteirinho sobre pensamentos limitantes. Porque, afinal, não precisa ser assim. E vocês vão ficar impressionados como a TRI e o Reabilitando, o nosso curso online, te ajudam nessa mudança que você deseja ou que você nem tinha ideia que você precisava mudar. Porque, afinal, Milene... Precisa ser assim. É isso aí. E como não poderia deixar de ser... Depois, no final, vamos responder todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas, porque é claro que sempre precisa ser assim. Então vamos lá, vamos começar com os nossos pensamentos limitantes, que hoje tá cheio para a gente poder chutar eles para longe. Isso mesmo, fazer a mudança que a gente precisa, que a gente deseja. Então o podcast de hoje vai pedir reflexão. Então agora vocês vão pensar conosco esse podcast vai funcionar da seguinte maneira. Nós dividimos as limitações, os pensamentos limitantes, aqueles que nós mesmos nos impomos. Não é ninguém, não é a sociedade, não é o paciente. Nós mesmos nos impomos em 5 categorias e 2 tipos. Isso aí. Uma não exclui a outra. Você pode ter todos os pensamentos limitantes do mundo, né, Renato? Exatamente. E você pode ter alguns, ou você pode, sabiamente, não ter nenhum. Eu tenho vários, mas estou trabalhando cada um deles. Não, é um trabalho constante, né? Não tem como. Até coisas novas que você nem imaginava, você pode acabar criando, né? Que você se põe numa situação inusitada, nova. Às vezes, no começo, você tem um pensamento limitante sobre ele. E você vai trabalhar em cima disso. É normal. Por isso que a gente sempre está conversando sobre isso, porque às vezes a gente deixa de atingir o nosso pleno potencial porque nós mesmos nos limitamos. Porque eu acho que até para o pensamento limitante vale aquela máxima que a gente sempre fala aqui. Você aprende 2 coisas, ou por repetição ou por forte emoção. Né? Então também para o pensamento limitante, se a gente ficar forçando em cima dele, a gente não precisa, né, trabalhando em cima desse pensamento, a gente não precisa sofrer por conta dele.
Não, e Renato, eles estão tão dentro da gente que a gente não percebe, dá a impressão que eles já viraram a gente, sabe assim? A gente já é aquele pensamento, a gente Parece já que é não, daquela parece que é uma maneira. característica que é, né, um adjetivo, vira adjetivo. Não pode ser assim. Eu sou. Não, pode ser eu estou, né? Vamos trocar o verbo. Ou não, que eu estou, eu fui. Eu fui, eu era. Eu era. Isso mesmo. Então, nós vamos descobrir juntos e eliminar um a um esses pensamentos limitantes. Isso aí. Afinal... Não precisa ser assim. Isso. Então, as 5 categorias de pensamentos limitantes, vocês começam a pensar e a contar com a gente se vocês têm alguns deles, certo? As 5 categorias são: eu não tenho, eu não consigo, eu não sei, eu não enxergo e eu não preciso. Tudo é eu não, eu não, eu não. Vamos mudar para eu sim, né, Renato? Eu Exatamente. Sim. E existem 2 tipos de pensamentos limitantes. É isso aí. Existe um pensamento limitante que ele pode ser uma realidade atual, né? Pode ser uma situação real, né? Mas isso não significa que ela não possa ser mudada, que você não pode passar por cima disso. Por isso, né? que a realidade mudar essa realidade. Atual, mas que pode deixar de ser. E tem que, se for, virar passado mesmo, ser momentânea, virar passado. Agora, existe aquela limitação que, na verdade, ela não é real. Ela é uma ilusão. Só que ela, às vezes, acaba sendo uma ilusão eterna, né? Isso mesmo. Você começa a acreditar. Você, às vezes, escuta isso externamente. Você pensa isso uma vez, de novo, e você começa a acreditar e você vive naquela ilusão de que os teus limites estão definidos, que a sua vida já está determinada e que a sua odontologia vai ser aquela e que os seus pacientes serão aqueles, certo? Então, você vive você transforma essa ilusão na sua realidade, muitas vezes. Exatamente. Certo? Então, vamos juntos ver o que é que nos pega nesse lado, o que nos impede de ser o dentista que nós sempre sonhamos, o dentista que você sonhou quando você resolveu escolher essa profissão. Não é? Exatamente. Afinal, precisa ser assim. Então vamos lá, Milene. Vamos lá. Então vamos começar com o eu não tenho, que eu acho que é um sentimento forte, né? É um sentimento negativo muito forte. Isso, e às vezes a gente acha que precisa ter muita coisa para dar o primeiro passo. E não, às vezes o caminho permite que você vá, mesmo sem ter algo, né, Renato? Isso aí. A primeira coisa que a gente trabalhar é sempre a mente. Por isso que a gente sempre trabalha aqui muito com vocês, com mindset, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa colocar é a cabeça no lugar para poder virar a nossa cabeça para o destino, né? Virar a chave. Virar né? a chave. Virar a chave. Estar no caminho do meio, aquele que nos conduz para aquele resultado. Isso aí. Então eu não tenho, vamos lá, eu não tenho tempo ou dinheiro para estudar. Não tem tempo ou dinheiro para estudar. Certo? Essa pode ser a realidade de muita gente. E aí aquela história, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Uma vez que você não tem tempo ou dinheiro para estudar, você não consegue mudar a realidade, não consegue ter o dinheiro. E muitas vezes é uma questão de prioridade, certo? Aqueles 200 por mês, você está gastando no quê? Muitas vezes você está desperdiçando em material dentro do seu consultório, você está comprando em bobeira, sendo que investir na sua educação vai te levar para o próximo nível. Exatamente. Investir para a sua educação vai fazer com que você haja, que você entre em ação, que você faça o movimento que você precisa. Durante 9 anos, eu não tinha tempo e dinheiro para estudar. E eu perdi 9 anos da minha odontologia. Eu perdi 9 anos estagnada, fazendo mais do mesmo. Então, eu sei bem o que é isso. E para mim, a chave virou. Virou para mim, pode virar para você, tá? Pode virar para todo mundo. Porque não ter tempo ou dinheiro para estudar não precisa ser assim. Isso aí. E também tem aquela questão que quando a gente fala de um novo curso, né, geralmente vem novos investimentos, né, e daí muita gente acaba bloqueando, achando que não vai, que por não ter, né,
acaba achando um problema ter que investir em novos equipamentos necessários para poder realizar as novas técnicas. Por exemplo, a nossa TRI, né, o que nós ensinamos no Reabilitando. Agora, realmente, não tem porquê, não precisa ser assim. Porque quando a gente conversa da TRI, o que a gente tem? A gente tem um método que ele começa desde o primeiro contato com o paciente lá no telefone ainda com a sua secretária. Então, para você, e o processo vem do diagnóstico, do diagnóstico não, primeiro da análise clínica, da anamnese e tudo mais, a entrevista, para daí você desenvolver o diagnóstico, fazer a venda. Então, assim, até você chegar no ponto de fazer a venda desse tratamento, você não vai utilizar nenhum tipo desses equipamentos, né? Não vai para poder realizar, você não precisa. Você não precisa de panela, você não precisa de aquecedor, você não precisa nem de resina, você não precisa nada disso para poder fazer, né, a resina cara, nada disso, você não precisa nada disso para poder fechar o caso. No processo, no método da TRI, você fecha com o material que você tem no consultório já, no seu dia a dia. E você vai no passo a passo, você vai executando no passo a passo, Exatamente. Você vai adquirindo nos equipamentos e com o dinheiro que você já recebeu. Não se limite com o pensamento do não tenho o equipamento necessário. O equipamento necessário vai ser pago. Porque Isso aí, quando a gente faz um investimento no consultório, Renato, muitas vezes a gente vai lá e fala, eu preciso de tal coisa, certo? Então a gente tem que priorizar, primeiro, aquilo que valoriza, que o paciente dá valor, aquilo que vai gerar mais receita para o nosso consultório, certo? Então, tem alguns investimentos que são custo, tem alguns investimentos que são investimentos. E você conseguir ter um passo a passo que permite que você primeiro venda e depois você adquira os materiais, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E nem tudo é assim. Exatamente. Às vezes exige um investimento muito grande. Então, muitas vezes a gente está tão acostumado que quando a gente entra num curso, a gente pega aquela lista de material geral e tem que, antes de tudo, ir lá e comprar aquele material, porque no primeiro dia de aula você tem que ir com a sua maleta cheia, não é? É isso que a gente pensa. Mas não, dentro do Reabilitando, você vai comprando conforme a necessidade. Então, ele vai primeiro se pagar. Primeiro entra o dinheiro para depois sair, certo? Então, pense nisso, porque isso é diferente de tudo que nós estamos acostumados. Porque nós estamos pensando, sim, naquilo que a gente tem que comprar a lista de material e tem que chegar lá com tudo e o professor diz não pode fazer, falta nada. E a realidade também do Reabilitando é essa, né? Você tem um custo de material, né? Não estou falando de tempo clínico, nada disso, que isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas de material, você tem um custo muito baixo para fazer uma reabilitação comparado com outras técnicas, né? Porque você depende do laboratório, mas com procedimentos mais simples, o material é um material mais comum, de uma forma geral. Então, você tem um custo mais baixo. No momento que esse custo é mais baixo e o valor do tratamento é extremamente agregado, né? Então, você consegue ter uma boa faixa de lucro, né? Você consegue trabalhar isso bem. Então, você consegue fazer o investimento desses equipamentos iniciais que você vai precisar e vai usar durante muito, muito, muito tempo, tá? E ainda assim, você já sair ganhando na primeira reabilitação. Então, tipo, é super recomendado. Você pode ficar tranquilo que realmente você vende para depois poder gastar. Isso mesmo. Então, primeiro você recebe, depois você gasta. Então, você achar que você não pode dar o próximo passo porque não tem ainda os equipamentos necessários, realmente não precisa ser assim, tá? No Reabilitando é diferente. Primeiro ganha, depois investe. Exatamente. Então vamos lá. O próximo é que, caso assim, você pode pensar, né? Pode ser a sua situação. Essa situação são de muitos dentistas, né? Assim, eu não tenho consultório, eu dependo dos outros. Isso mesmo. Aí você fica refém do proprietário do consultório. Você fica refém da porcentagem que você ganha, do que ele está disposto a te pagar. Não tem nada errado em você não ter o consultório. Para muitos ainda é a melhor solução, certo? Agora, se você é um dentista que faz mais do mesmo, que você está lá, se você só faz restauração, tem problema em só fazer restauração? Não.
Mas tem muitos dentistas que fazem só restauração. Exatamente. Não é verdade? Se você faz só profilaxia, tem muitos dentistas que fazem isso. Então, o teu valor, você é caprichoso, você é dedicado, você não sei o quê, é valorizado. Agora, se você usa um daqueles 7 fatores determinantes da mudança e você aumenta o seu mix de serviços e você tem uma técnica, um método para aplicar e agregar valor para a clínica que você trabalha, o teu valor é outro. Se você tiver uma TRI na manga, né, um reabilitando, uma TRI na manga, o seu poder de argumentação é diferente, porque você, junto com o proprietário da clínica, vocês vão vender tratamentos que antes não vendiam, de grande valor agregado. E é tudo isso que alguém que tem um negócio, porque daí nesse caso ele tem um negócio, né, Renato? É tudo que ele deseja. E aí você vai negociar diferente e começa aí a sua mudança. Você pode também virar um especialista só em TRI. E você pode fazer as reabilitações em diferentes consultórios. Talvez seja muito mais lucrativo até do que se você tiver o consultório. Exatamente. Você pode virar uma referência para esses consultórios como o reabilitador de TRI. Uma coisa que a gente fala bastante até, né? Até porque a gente tem... o reabilitador não é aquela pessoa necessariamente que vai fazer a restauração. O reabilitador é aquela pessoa que vai enxergar os problemas e vai articular o tratamento desse paciente, fazendo o planejamento integrado. Você pode ser parte desse processo na hora de reabilitar, né? Em uma dessas etapas, mas você não precisa ser necessariamente aquela pessoa no final, mas você pode fazer todo o desenho da etapa, você vai ser um reabilitador. Então ele serve para todas essas situações, e você pode ser o especialista nisso, você pode ser o especialista em chegar no consultório das pessoas e fazer esse diagnóstico completo, fazer esse planejamento. Tem várias formas de você atuar dentro de uma reabilitação, e você pode ser essa pessoa, né? E com isso, mesmo você não tendo seu consultório, você vai ter um ponto de destaque, né? Porque você vai ser o reabilitador de várias clínicas. Como se fosse um consultor, por exemplo, algo assim. Isso mesmo, né? porque assim, nós estamos muito habituados a vir o implantodontista, por exemplo, no nosso consultório. Por que não pode ir o reabilitador para o consultório? Pode. Então, depender dos outros, porque você não tem consultório, dentista inabalável, certamente não precisa ser assim. Exatamente. Então vamos lá. Eu fico muito sozinho dentro do meu consultório às vezes, né, Mi? A gente fica ali preso, sozinho, do consultório para casa, só atende os pacientes, Exatamente. Só vê os pacientes, tua secretária e aquele mundinho, e você vê algo que está acontecendo por aqui, mas você não tem com quem compartilhar. Exatamente. Com quem compartilhar suas dúvidas, com quem compartilhar suas vitórias, com quem vibrar. Por quê? Porque você tá ali fechado naquele mundo. Então, muitas vezes, quando você não trabalha em equipe ou em clínica grande, você tá dentro do seu consultório sem ter alguém do seu lado para sentir as emoções junto com você. Porque não é aquela questão de ter ou não ter amigos, né? É uma questão de você ter pessoas ao seu redor que têm os mesmos interesses profissionais e as mesmas visões, para que possa discutir, né, os casos, para que possa tirar as dúvidas e que possa todos crescerem. Ô, Renato, você já escutou aquela que você é a média das 5 pessoas que você convive? Não. Eu sempre trago uma coisinha que ele não sabe. Então eu fico só buscando. E aí, o que acontece? Se você convive com... Tem outra coisa. Às vezes você tem amigos dentistas, mas que estão vivendo a realidade do pensamento limitante. Sim, que estão em outro momento. Isso. E que estão vivendo a odontologia da escassez. Então, o consultório está difícil. A pandemia quase fechou meu consultório. E eu não consigo trabalhar. E eu não tenho dinheiro. E não sei o quê. E você fica naquela vibe. E você vai estar nessa média. Certo? Então você tem que dar um passo, tem que subir a média. O que eu sempre sei é que você nunca deve ser o mais inteligente da roda, tá bom? Porque senão vai te puxar para baixo. Tem que ter alguém te puxando para cima. Então tem que ter uma comunidade, vários dentistas te puxando para cima. Quando a vibe é de prosperidade, você entra na vibe de prosperidade. Ok? Então, sim, você precisa estar do lado de dentistas que vejam a odontologia próspera, que não achem que um está competindo com o outro, tá? Então, seja parte de um grupo e sejam parte de um grupo capaz de mudar a realidade. Então,
ou ter um convívio com pessoas negativas de escassez, não precisa ser assim. Não precisa. Não precisa. Não precisa ser assim. Ficar isolado dentro do consultório, sem ter com que dividir aquela dúvida, na hora, põe lá, tô com dúvida, não sei o que fazer aqui, o que eu vou fazer, né? Você ter alguém para te resgatar. Uma comunidade. Isso, e você tem o seu pensamento limitante. Pô, gente, hoje eu tô com esse pensamento e as pessoas vão te tirar de lá. Então, não precisa ser assim. Não precisa ficar isolado no seu consultório. Não precisa. Isso Tô aí. me empolgando, hein? Tô vendo. Tô vendo. Eu ainda tô com o meu ouvido aqui, tá estourando aí, ó. Na hora que ela fala alto. Mas tudo bem. Ah, e ardida e tudo. Mas ardida. Cadê o Orlando aí pra falar bem da minha voz? E é uma coisa também que às vezes acontece, né, Mi? Ó, Milene, ó. Hoje eu vou falar de todos os meus pensamentos limitantes, Renato. Você foi escrevendo umas coisas aí que pega tudo. Ó, uma coisa que acontece muitas vezes, né, é não ter o apoio, né, às vezes de amigos e familiares para você poder ir lá e estudar, para poder se atualizar. Isso acontece muito, né? E daí às vezes isso acaba te impedindo, né? Porque se você não tem alguém que te apoie, como é que você vai sentir vontade de ir para frente? Então assim, hoje eu vou falar tudo, tá bom? Mas agora você falou baixo demais. Mas eu tô falando que eu vou falar tudo. É o seguinte, às vezes, quando você tá cheio de pensamentos limitantes, você não conhece o seu poder. Você não conhece a sua força, você não conhece a sua capacidade e você não sabe o caminho que te vai levar adiante, tá? Então, você fica preso. Eu não falei que eu fiquei 9 anos sem estudar e que esses 9 anos, é claro que quando eu fui fazer um curso que mudou minha vida, e existe sempre um curso que muda a sua vida. Quando eu fui fazer o curso que mudou minha vida, eu tinha 9 anos de formada e aquela experiência que eu tinha, aquela bagagem de tanta coisa que eu não enxergava, de tantos tratamentos que eu não realizava, de tantos erros que eu cometia, essa bagagem me serviu, me foi útil. Mas durante esses 9 anos, eu estava ou namorando ou casada lá com meu ex-marido, que achava que se atualizar na odontologia era muito caro e que não valia a pena. Então, eu abri a porta do meu consultório, que eu chamava de caverninha, para vocês terem ideia de como era. Abri a porta do consultório junto com o paciente, fechava junto com o paciente, e a odontologia que eu sabia que eu praticava era aquela que eu tinha aprendido na faculdade. Por quê? Porque eu não tinha um apoio. E naquele momento, eu precisava de um apoio. Eu precisava de uma força. Eu precisava disso para fazer o meu movimento da mudança. E no momento que eu comecei a estudar, foi meu apoio. Eu me separei. Certo? Então, assim, às vezes isso é limitante, sim. A gente precisa de alguém para apoiar. Se você não tiver essa pessoa, você vai ter que achar força em você. Mas às vezes tem gente de fora para te apoiar. O que importa é você ter voz, é você ser ouvido, tá bom? Então, não ter apoio em casa, não ter apoio dos colegas, não precisa ser assim. Não precisa. É isso aí. É isso aí mesmo. E daí, isso impacta em várias coisas, né, Milene? Por exemplo, isso vira uma insegurança para a pessoa. Claro, porque aí você não se sente capaz, exatamente. Renato. Isso te limita de todo jeito. E essa insegurança, ela acaba influenciando em outras coisas. Por exemplo, você achar que não tem coragem, não tem capacidade de realizar tratamentos grandes, tratamentos extensos ou complexos. Não, é isso mesmo, porque assim, você precisa assim, desde criança, né, Renato, não é assim? Você melhora a autoestima da pessoa, você tem que incentivar, você tem que dizer que você é capaz, o outro é capaz, então você precisa de mentores, você precisa de colegas, às vezes você precisa de alguém que te diga, vai, você consegue. Quem conseguiu assistir a aula ontem e viu o depoimento da Verena, arrepia. Porque ela falou isso. Você era o Renato, tá? O Renato, o azeredinho, como ela chama. Era o azeredinho. Então, que falava para ela, vai, você consegue, você faz. Ela disse isso. E o que aconteceu? Virou a chave, mudou. Porque ela confiou, ela acreditou. Então, muitas vezes, você precisa de alguém... Não em mim, ela acreditou nela. Né? Eu dei a força que ela precisava para acreditar nela.
Isso mesmo. Então, Porque assim, a força está dentro de vocês. isso, mas às vezes precisa alguém tirar isso, porque às vezes as pessoas só enxergam o nosso defeito, só enxergam a nossa dificuldade. Não, você precisa de apoio, precisa de um grupo que te puxe para cima, precisa. Por quê? Para se sentir mais forte. E se você já for forte, você também tem que gerar essa força nos outros. Tá? Então, você é parte ativa dessa sociedade, você é responsável pelas pessoas, você tem que participar e você tem que ter com quem se abrir e confiar, ok? Então, não é só sobre odontologia, é sobre uma vida, tá? Então, a gente é assim, entendeu? Porque ou é tudo ou não é. Porque não existe uma matriz transparente isolada da pessoa, não é? Não existe uma resina isolada da pessoa. Não, a gente tem que enxergar o paciente como um todo. A gente tem que enxergar o colega como um todo. Tá? E por isso que não existe barreira. Nós estamos sentados no mesmo nível de vocês. Não é? Exatamente. Certo? Então, você não ter confiança para realizar tratamentos grandes, você não ter confiança para dar o próximo passo, você não ter confiança para arriscar um pouquinho e confiar que você vai conseguir pagar aquela parcela, que aqueles R$8,10 por dia não vai ser tão caro, você precisa dessa confiança. Por quê? Porque não precisa ser assim. Isso aí. E esse tipo de situação sufoca a pessoa de várias maneiras, em várias situações, né? E isso faz a pessoa se sentir sufocado naquele mundo que ela vive, né? Então, ela começa a achar que ela não tem tempo para nada, que ela não consegue fazer nada. E isso é muito ruim, né? Principalmente aqui essa questão de tempo, porque ela começa a ver a odontologia como algo que tem que ter resultados rápidos, né? Ô, Renato... E daí ela quer fazer procedimento, por exemplo, assim, eu vejo que você tem uma necessidade de fazer um procedimento tal. Não, mas esse procedimento demora muito, eu vou fazer esse outro aqui porque é mais rápido. Não é o ideal para o paciente, às vezes tem um valor baixo agregado àquele produto. Então você acaba não fazendo aquilo porque acha que não tem tempo para aquilo. Renato, porque demora muito. Muitas vezes, teve uma aluna nossa que o grande problema dela era a organização da agenda, Renato. E aí, o que ela fazia? Ela tinha tantos pacientes e tantos problemas para resolver que ela punha um atrás do outro. Chegava o paciente, ela fazia o preparo, mas não reembasava direito, porque não dava tempo, o provisório caía, no outro dia ele estava ali e tal. Então, o fato de você não conseguir completar aquele procedimento, de você não conseguir marcar o tempo necessário, de você não conseguir gerir essa agenda, causava o caos da agenda. O problema da agenda era a própria agenda, era a estratégia de agendamento, certo? Será que você está vivendo isso? Você tem que correr porque o outro paciente chegou e daí no outro dia deu problema e o ponto de contato não ficou legal e o paciente está com sensibilidade e ficou alta a restauração? Não é? Por quê? Porque você não teve tempo de acabar direito. Então, o primeiro passo... Então, se eu puder ajudar vocês agora, eu acho que isso é uma coisa que você vai pensar. Se você vive isso, repense a sua agenda. Eu preciso marcar um horário maior, por quê? Porque eu vou atender esse paciente uma vez. E quando a gente está criando aquele relacionamento com o paciente, no diagnóstico matador, Renato, na entrevista sinérgica, eu digo o seguinte... Eu quero ser a sua dentista para o resto da sua vida ou da minha, para o resto das nossas vidas. Para isso eu vou fazer o meu melhor. E nós gostamos aqui de fazer tudo uma vez só, tá? Então você vai preparar aquele dente, marque com tempo para preparar, para reembasar, para não precisar mexer depois. Porque é muito mais barato, certo? Sim, é muito mais barato. Né? É muito mais barato em termos financeiros e é muito mais barato em termos de tempo. E o tempo é carésimo. O tempo é muito caro. Certo? Isso aí. Isso. Então, não ter tempo... O que você me disse? Não precisa ser assim. Não precisa. Pode falar, Renato. Tá, Milene, você estava falando ali então, e você acabou levando para uma coisa, né? Eu não consegui fazer tal coisa, eu não consigo fazer, então vamos mudar o segundo ponto. Porque a gente falou... O não tenho já foi, né? Exatamente. A gente disse no começo que a gente tinha 5 categorias. Então a gente parou agora com eu não tenho tempo e vamos partir para o eu não consigo. Porque existem muitas pessoas que se colocam barreiras, né? É aquele famoso assim, ó, eu não sabia que não podia, fui lá e fiz. Isso é maravilhoso, né? Certo, gente? Eu não sabia que era impossível. Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Então, indo nessa linha, né? A gente já pode ver, assim, de cara, o que a gente escuta muitas pessoas falar
E é incrível isso, por exemplo, no Reabilitando, né? Até de ver da onde que são as especialidades das pessoas que acabam entrando, mas tem muita gente que já vem com aquele papo lá. Ah, mas eu não consigo trabalhar estética, eu não sei esculpir resina, né? Eu não tenho habilidade, né? E, pô, não é assim, né? Não precisa ser assim. Gente, é o seguinte, o que a gente precisa, tudo é método. Certo? Tudo é método, tudo é método, tudo é método, tudo é método. Nós precisamos ter um método, precisamos ter princípios que são imexíveis, que o princípio é o que nos gere, e nós precisamos ousar quebrar regras. É isso que faz a diferença. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar com estética. Primeira coisa da estética é você enxergar, porque se você não enxergar, você não vai conseguir trabalhar com estética, porque estética é enxergar puros. Concorda comigo, Renato? Uhum. Então, a primeira coisa que nós precisamos transformar os dentistas inabaláveis é em enxergadores, ok? Então, a gente cria verbo aqui, tá? A gente cria palavras, a gente usa, porque é regra a gente muda. Então, nós queremos criar enxergadores. Existe um método para você enxergar tudo que o paciente precisa, que está dentro do diagnóstico matador. Existe um método de avaliação estética do seu paciente. A gente falou na aula 2 da maratona, quem acompanhou, que são principalmente os FF estéticos, em que você parte da face do paciente com o rosto sério, vai para o terço inferior, vai para o sorriso, e assim a gente vai acompanhando. Por quê? Porque tem método dentro do método, método dentro do método. E o método é passo a passo. Então, se você seguir o passo a passo, você vai conseguir trabalhar com estética, certo? E estética está em tudo hoje em dia. Estética é o que tem grande apelo. Estética é o que muda a realidade do seu consultório. Eu não estou falando só de facetas, eu estou falando da estética na prótese sobre implante, a estética na restauração que você faz, uma classe 4, certo? A estética final da sua ortodontia, a estética do dente não manchado pela endodontia, tá? Então, para você, então, eu não consigo trabalhar com estética. Não precisa ser assim. Não. Muito se fala em dom natural, não sei o que. Não adianta ter dom se a pessoa não treina, né? E quantas pessoas você conhece que inicialmente não eram tão capazes, mas com treinamento, com determinação, com repetição, né? Eu posso falar, Renato? A pessoa vai lá e consegue fazer. Vocês gostam dos trabalhos que a gente faz? Acham que são bonitos? Acham que são funcionais? Eu não tinha mão. Quando eu fui convidada para participar de um curso, eu fui convidada para organizar a lista de material e cuidar dos materiais. Devagarzinho eu fui me esforçando e virei professora de estética. Certo? Renato também não tinha, não é, Renato? Não. Foi treinando e fazendo, Não tive nenhum familiar meu era dentista, eu não ia pra praia ficar desenhando dente na areia, não tinha nada dessas histórias na minha vida. Isso mesmo, então, a gente Ninguém fazia trabalho manual, falava assim, não, tua família trabalha bem com a mão, então você vai lá. Não, minha família, ninguém mexe com a mão, o negócio é cabeça lá, engenheiro. Você também, né, Renato? Também. Então, daí aí surge um passo a passo aí você vai. que te dá todo o caminho das pedras, que vai limpando o trajeto para você, que te dá todas as condições para que você realize o tratamento estético. Pronto, gente. Você vai, exatamente. E daí o que a gente fala muito, por exemplo, exatamente isso da TRI, e isso vai caber bem para todo esse eu não consigo. Que a TRI ele é um método, um passo a passo para você reabilitar, mas assim, quando a gente desenvolveu a TRI em si, né, ela não foi uma técnica desenvolvida para nosso uso no nosso consultório, né? Ela foi desenvolvida para o ensino, para a gente repassar isso. Para que quem seguisse o passo a passo e os princípios exatamente. Fazer. Então, dentro do processo desse método, você tem várias situações onde ele te leva ao esforço do raciocínio, para você treinar esse raciocínio
e ajudar com isso a desvendar os problemas, a enxergar coisas novas. E isso está dentro do método, esse estímulo ao cérebro. Está dentro do método também o treinamento constante no enxergar. Então, por exemplo, no começo, você vai acabar seguindo o método para poder ver passo a passo para enxergar cada situação. Só que isso vai desenvolvendo ao ponto de você já começar a enxergar daqui a pouco tudo automaticamente, de uma maneira meio que ao conjunto e não no passo a passo. Então esse crescimento vem do próprio método. O método foi desenvolvido para o crescimento próprio. Ele não foi feito só para reabilitar. Ele foi feito também para você aprender ao mesmo tempo o reabilitar. Né? Então é isso que eu gosto tanto desse método da TRI. E daí vem também aquela situação das pessoas, eles acabam, por exemplo, você falou, né, de trabalhar com a estética, não sei o que e tal, e hoje a gente vive no mundo digital, né? A gente vive no mundo digital e no mundo digital, às vezes, o que acontece? A gente acaba tendo acesso a muitas coisas. Algumas coisas a gente tem certeza que a gente consegue validar realmente, e algumas coisas aparecem inalcançáveis, né? Parece um mundo tão perfeito, né? Os deuses da odontologia estão fazendo aquilo. Isso, exatamente. E tem, às vezes, um trabalho em cima junto, né, psicológico, de divulgação, que faz algo parecer que não se alcança. E não é assim. Não, né? Tem que ser replicável, tem que ser possível. E às vezes você, dentista inabalável, que está com seus pensamentos limitantes, pensa, eu não consigo fazer um trabalho como esse que eu estou vendo no Instagram. E você se limita, e você se impede, certo? Então o que você precisa é autoconfiança e ter essas pessoas para te apoiar e um método para seguir, para tudo que você for fazer na sua vida. Um método que ele é exclusivo, feito por uma pessoa, né, ou por um pequeno grupo de pessoas, esse método ele é ineficaz. Ele é ineficaz. Tem que ser reprodutível. Ele tem que ser reprodutivo por qualquer profissional. Ele tem que ser possível de ser realizado por qualquer profissional. Né? Senão ele realmente passa a ser eficaz. Porque o que é bom, o que é bem feito, ele tem que ser para todos. Ele tem que servir para todos. Claro, senão ele não é tão bom assim, né? Exatamente. Se não for democrático, se não atender todos os pacientes, tá? Né? Porque assim, o que você não ser possível de todas as pessoas serem capazes de executar. Isso. Todo mundo vai precisar restabelecer a DVO? Certamente não. Se todo mundo precisar, também tá errado. Exatamente. Certo? Todo mundo vai precisar receber uma reabilitação? Não. Certo? Mas todo mundo precisa do dentista que você passa a ser. Exatamente. Aquele dentista que você sempre sonhou, tá? Então, você olhar o trabalho dos outros e achar que é impossível de ser realizado e que você não consegue fazer, não precisa ser assim. E daí, Mi, a gente tem aquela situação assim que eu acho que é bem clássica do dentista, né? Do dentista recém-formando, clínico geral. Eu acho que tem várias coisas que o dentista, quando se forma, assim, né? Ele sai tipo assim, ó. Isso aqui eu não uso mais, né? E eu acho que tem duas coisas que são muito fortes. Absoluto. Isolamento absoluto e o articulador semi-ajustável. Eu acho que assim, até na festa da formatura o cara fala, vou dar um pé nisso. Então, já no último período já tá procurando ver se eu tenho algum calouro para poder comprar dele. Isso, para vender o articulador. Quem aí já vendeu o articulador ou encostou depois da... Então, tipo assim, são duas coisas. E são ferramentas fundamentais dentro do processo reabilitador. FF. Exatamente. E a pessoa fica naquele negócio, eu não sei montar articulador, eu não sei fazer registro em relação cêntrica, porque eu não sei desprogramar, porque eu não sei moldar direito. Daí tem, nessa questão técnica, tem um monte de coisa, né, que a pessoa chega e fala que não pode, que não sabe, que não consegue. Isso, e não consigo trabalhar com articulador? Gente, não precisa ser assim, dá sempre para ser mais fácil, tá bom? Então, se isso é difícil, parece difícil, não, gente, é mais do mesmo. É você pegar a maneira correta, a maneira mais fácil, que evitou o erro, que potencializou o resultado, usar os vetores a seu favor, tem sempre um jeito mais fácil de fazer as coisas. A gente não precisa replicar aquela técnica que parece que não faz sentido. Não precisa. Né, Renato? Não precisa ser assim.
tá? Exatamente. Eu não consigo me livrar dos convênios. Isso aí, eu ia até falar meio que junto isso, né, Mi? Né? Tipo assim, eu não consigo me livrar dos convênios, eu não consigo fazer uma odontologia mais de vanguarda, ou eu não consigo fazer uma odontologia adesiva, né? Eu não consigo dar esse próximo passo na minha vida. Eu estou parado, estagnado. Às vezes porque alguma coisa te impede, alguma coisa real te impede, Isso. ou por causa daquela ilusão eterna em que você está preso a amarras que você só você imagina e só você vê, certo? Você mesmo colocou. E você mesmo colocou. Então, assim... Você botou uma algema que você mesmo tem a chave. Agora, não importa. Não importa se é externo ou interno. Não importa. Quebra essa corrente. Tá? Está nas suas mãos, quebra essa corrente. Você tem sim como. Uma vez um professor me ensinou e isso ficou na minha cabeça. Você fica preocupado em trazer pacientes novos, em fazer propaganda, em trazer pacientes novos. O paciente senta na sua cadeira, você marca uma consulta rápida, você olha o dente que está quebrado, não olha o restante, não consegue ver tudo que ele precisa, aí você precisa de outro. Por quê? Porque o consultório tem que girar. Uhum. E o coitado do paciente não está recebendo a odontologia que precisa. Então, primeiro... Nem que ele merece. Primeiro, você tem que ser um excelente clínico geral. Como diz o Renato já hoje, você não precisa fazer tudo, tá? Porque você vai criar parcerias, porque você vai ser melhor, as pessoas vão querer estar do seu lado. Por quê? Porque você vai puxar a média para cima. Né? Você vai deixar de puxar o povo para baixo, você vai puxar a média para cima. Exatamente. E você vai achar alguém que está acima de você para te puxar para cima. As pessoas vão ver que ao seu lado eles ficam melhores. Isso, eles crescem, você faz bem para as pessoas. Estar com você faz bem. Aprende odontologia, a vibe é boa, é animada, é próspera. Realiza tratamentos mais eficazes. Isso, né? mesmo. Então, se você pega o seu paciente, joga ali um diagnóstico matador bem feito, com uma consulta com tamanho, com um horário específico para isso, com aquele objetivo, só o que você vai ver de odontologia, o que você vai vender de procedimentos que você estava deixando passar, você não precisa nem reabilitar. Seu resultado já é outro. Sim. Certo? Então, viver escravo do convênio, não importa a sua realidade, não importa se você veio de família pobre, se você tem dificuldade, se todo mundo diz que não é capaz, se você não acredita, não importa. Viver escravo do convênio não precisa ser assim. Isso aí, você pode sim dar esse próximo passo, né, Milene? Você pode sim ir além, né? Só depende da gente, que nem a gente falou ali, a gente falou antes. O que você precisa ter, às vezes, ou é aquela pessoa que te apoia, ou você perceber que aquela pessoa que tá te segurando. Aí você bota ela de lado e segue em frente. E é bem interessante, assim, porque a gente fica... eu tô sempre lendo essas coisas de alta performance, de coach, de não sei o que, eu tô sempre lendo. É que alguém tem que ler, né? É isso mesmo. Então, e aí, assim, existem aqueles que estão preocupados com alta performance, não assistem mais jornais, Renato. Os grandes, eles não assistem mais jornais. Por quê? Porque existe uma estatística de que de 10 reportagens, 9 são ruins e uma é boa, certo? Então você começa a ler o jornal, a assistir o jornal e você vai entrando naquela vibe depressão e aquilo fica tudo difícil, e a crise do mundo e o preço do dólar e não sei o que, não sei o que. E quando você tá focado em estar com pessoas que estão te puxando para cima, a realidade é outra. É só ver essa pandemia. Teve gente que foi pro buraco e teve gente que expandiu pra caramba, no mesmo ramo, tá? Por quê? Porque buscou oportunidades diferentes. E quando volta tudo ao normal, ele tem mais ainda resultado, né? Então, depende de você. É isso aí, vamos agir, não vamos sentar no cantinho e ficar esperando não, né? Vamos lá, vamos agir. E aí, Milene, nossa terceira categoria do dia, né? Eu não sei, tá? Por exemplo, Milene, como é que você chega pra mim e me fala que eu tenho 2 pilares para poder tornar minha reabilitação inabalável? Um delas é oclusão, o outro é adesão. Eu não sei oclusão. Não sabe oclusão? Posso falar? Pode. Aprende. É isso aí. Isso aí, aprende. Só que aprende uma oclusão que é objetiva. Não aprende a oclusão que você vai focar no problema.
aprende a oclusão que vai focar na solução. Tem que sim saber o problema? Tem, conhecer o problema. É importante você saber o problema que você tem que solucionar. Mas não foque nele, foque na solução. Então, tem como tornar mais simples? Tem como tornar mais simples. Então, você só precisa querer. Tudo que nós vamos falar agora do eu não sei, é só você querer. O que você não sabe, você consegue, você aprende. Às vezes, o que faltou foi um processo simplificado, né? Por exemplo, a gente falou já no começo da maratona, lá domingo. A oclusão, ela não é complicada. As pessoas fazem ela ser complicada, né? A adesão, ela não é complicada. E a adesão hoje, por exemplo, ela é a odontologia do dia a dia. Hoje não existe, né? Hoje não existe odontologia restauradora sem adesão. Se você quiser trabalhar com resina composta, obviamente tem adesão. Mas se você quiser trabalhar com cerâmicas, hoje, restaurações indiretas, é adesão. Porque quem une a cerâmica ao dente? É a resina. E a resina se prende no dente com adesão. Então, a gente tem que ter, a gente tem que conhecer esses procedimentos, tanto os oclusais, adesão, esses dois pontos, essas duas chaves principais, mas a gente tem que entender que isso não é complexo. Não é, de verdade, não é. Eles são assuntos que podem ser um pouco mais longos e tudo mais, são extremamente importantes, mas a importância deles não é significado de complexidade. Essa complexidade, geralmente, é trazida por quem te ensinou, às vezes, antes, que não soube esclarecer isso de uma forma didática, que às vezes não chegou e não botou em termos leigos, às vezes, para poder ficar mais claro. E às vezes as pessoas são complicadas mesmo. Exatamente. Né? Tem gente que gosta de complicar. E tudo Tem que gente que gosta de complicar. Todo passo a passo. Existe um passo a passo? Existe. Mas às vezes o passo... Sabe aquele degrau da escada em que você tem que dar 2 passos em cada degrau? Sei. Ou que você tem que dar um pulo para alcançar? Para poder alcançar Ele não tem o tamanho do seu pé. Então, o passo a passo tem que ter o tamanho da sua passada. Você pode dar essas passadas mais rápido, mais devagar, mas você não precisa... Ele tem que estar tamanho certo. Então, é como construir uma escada. Às vezes, a pessoa constrói aquele degrau de uma maneira muito grande, muito complexa e fica tudo confuso. Então, precisa, sim, simplificar. Tem que simplificar a vida. Isso aí, é isso que a gente quer no Reabilitando. Isso que a gente procura no Reabilitando nas nossas aulas. É simplificar a questão oclusal, esclarecer coisas que as pessoas não falavam, fazer associações com situações, por exemplo, com uma fisiologia muscular que traz muitos problemas e daí você começa a enxergar isso e começa a ter muitas outras soluções. Ao invés de ter muitos problemas, começa a ter muitas soluções, né? É fazer um fácil entendimento de todo o processo adesivo, saber identificar os tipos de adesivo e casar eles com as diferentes situações, diferentes substratos, né? Tudo isso vai fazendo de uma forma bem simples, vai tornando-se claro, vai se tornando fácil. Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é entender o uso técnico daquele produto ou daquela técnica, né? É ter isso. E depois a gente vai desenvolvendo o pensamento. Porque se a gente não consegue nem dar esse uso corriqueiro, né? Tipo, o básico ali, né? Tipo, o porquê que a adesão tem que ser daquele jeito, o porquê que a oclusão... Se você não tem esse compreendimento, você não vai conseguir evoluir dentro daquele processo. Então, a gente procura sempre isso, né? No Reabilitando. É simplificar o entendimento das coisas, deixar tudo mais simples, e daí, com isso, você vai realmente desmistificar a oclusão, você vai desmistificar a adesão, você vai conseguir absorver com mais facilidade e aplicar com mais eficácia. Falou tudo, Renato. E é aquilo que a gente fala, que a gente busca sempre o óbvio. Vocês vão ver, gente, que assim, às vezes é tão simples. É igual, por exemplo, você vai fazer uma prova. Às vezes a pergunta é tão simples que é só responder aquilo, você pensa, tem uma pegadinha. Você vai lá e erra, porque você acha que tinha uma pegadinha. Então, assim, tem que tirar as pegadinhas, tem que ser simples, tem que ser claro. Então, nós vamos sempre buscar o óbvio. Nós vamos sempre buscar o óbvio, não é, Renato? Exatamente. Sempre em busca do óbvio, né? Em busca do óbvio. Então, vocês vão ver que, assim, o que a gente está fazendo é tirar na sujeira. É igual o escultor que diz que, tirei o que estava sobrando e surgiu essa peça maravilhosa, certo? Exatamente. Então, é tirar a sujeira e deixar tudo limpo e fácil, tá? Isso então, não sei oclusão,
não sei planejamento, não sei adesão, não sei fazer casos grandes, né? Não Isso sei aí. analisar a face do meu paciente, não sei encontrar a DVO do meu paciente, não é? Tudo isso não precisa ser assim. Então quer dizer que o quê? Eu não tenho, não pode te impedir. Né? Eu não consigo, não pode te impedir. Não pode. Se alguém diz que você não consegue, você está com a pessoa errada. Exatamente. Tá certo? E eu não sei, não pode te impedir. Não precisa ser assim. Exatamente. É isso aí mesmo, Milene. Tá perfeito. Então, assim, e uma das coisas que isso facilita muito, né? Que você não falou hoje ainda. Né? Tchan, tchan, tchan. O que será? Né? Que a gente precisa de duas coisas, normalmente, para poder conseguir fazer. Por exemplo, que nem você falou, eu não sei trabalhar com resina composta, eu não sei fazer caso complexo, eu não sei analisar meu paciente, eu não sei encontrar a DVO. Você precisa de duas coisas para começar a quebrar essas barreiras. Não sei por onde começar também, né? Agora eu sei. Você precisa do quê? Um método e... um mentor. Não, 2. Aí sim. E então, 2 mentores. Então tá aí, Dentista Inabalável. A gente está oferecendo um método para vocês, que é o Reabilitando. Isso. E nós estamos aqui 2 mentores para apoiar vocês. Porque o mentor serve para isso, para poder te estimular, para mostrar um caminho mais fácil, né? Para isso que serve o mentor. E o método é o passo a passo, é aquela sequência. Por exemplo, né, que nem a Milene falou ali. Eu não sei encontrar DVO. O que você usa para poder desvendar essa questão do não sei encontrar DVO? PDD. O processo de definição do DVO. Tem tudo isso. Né? Então você vai avaliar a face do paciente. Olhar para o paciente, gente. Olhar para o paciente. É só olhar para mim que está vendo que eu estou precisando restabelecer DVO. Então eu não estou. Isso. Eu não tenho mão para fazer aquelas restaurações de resina, não sei o quê. Então vamos lá. Uma matriz transparente. Seguinte, outra coisa. Acha um protético bom, por favor. Porque vai dar um bom trabalho para vocês. Nós vamos fazer um podcast sobre enceramento, tá? Né? Então, assim, às vezes a pessoa diz, eu não consigo esculpir na mão, mas ele quer esculpir o enceramento. Na própria maratona, teve uma pergunta, né? Que foi assim, né? A gente... dentro da técnica TRI, a gente copia, realmente é o Ctrl+C, Ctrl+V. A gente copia o enceramento e transfere para a boca. Até o processo de você acertar esse enceramento, estar impecável para ser transferido da boca, tem uma certa quantidade de trabalho. E houve uma pergunta lá, né? Quando o negócio estava meio definido do enceramento, ali no passo a passo, a pessoa perguntou, e agora como é que você faz? Você faz os tabletops na mão e vem construindo o dente? Não é nada disso. Porque no momento que você faz isso, isso vai defender muito da habilidade da pessoa e daí você começa a restringir a técnica às pessoas. Então, por exemplo, assim, você não tem habilidade manual, tá, você fica aí de cantinho, você não faz não. Não é pra você. Você já consegue, vem cá então que o negócio serve pra você. Não, a gente não quer isso, a gente quer, que nem eu falei no começo lá, agora há pouco, a técnica, o método, ele tem que atender todo mundo, não só o lado do paciente, mas também o lado do dentista. Então, só depende de uma coisa, só não vai poder fazer, Renato, o método, só não vai poder reabilitar, só não vai poder fazer toda essa mudança. É claro que você tem outros caminhos para mudança, tá? A gente não está dizendo que é o único, mas você não vai poder fazer tudo esse caminho se você não seguir princípios, ok? Princípios são fundamentais. A gente é louquinho, a gente se diverte, a gente dança, a gente pula, a gente cai como o Chapolin Colorado. A Guida toca panela antibolhas. Então, é isso que acontece no nosso dia a dia. Mas a gente não é louco de não seguir os princípios. Então, se você não for seguir princípio, acha outro caminho para mudança que não vai ser esse. Se você não for seguir o passo a passo, acha outro caminho da mudança, porque você vai se incomodar. Só isso. Exatamente, é isso aí. Então, estamos nessa, né? E daí me entra nessa questão do método, né? Entra também aquele não sei por onde começar, não sei mostrar para o meu paciente o que ele precisa melhorar. E se não mostrar, vai vender muito menos. E aquilo que eu ia falar, eu não sei vender. Eu não sei vender. Né? Quantos de vocês pensem aí, por favor, eu não sei vender. Sabe o que é vender, gente? Vender é se importar com o outro. Vender é ser verdadeiro. Vender é realizar aquilo que você está prometendo. Só que não basta isso estar dentro de você.
Às vezes você é uma pessoa boa, você se importa com o outro e tal, mas você não mostra isso para eles. O paciente não sabe disso. Por quê? Porque você aprendeu a fazer uma consulta inicial igual o seu professor te ensinou. E não fica claro que você está preocupado com ele. Não fica claro que você é o dentista que ele está procurando, que você tem um compromisso com o que você está oferecendo, certo? Então, tudo que você for vender, você tem que gostar, fazer e acreditar genuinamente, ok? Então, se você é uma pessoa que gosta do outro, que se preocupa do outro, eu tô louca para que você ganhe muito dinheiro, que você tenha uma vida muito boa, que você venha aqui visitar a gente, né, Renato? Aham. Então a gente tá louco para isso. Mas o que a gente precisa é que para isso você cumpra o que você prometeu, que esse dinheiro venha do bem-estar do outro. Pense a Grace. A Grace, quanto ela pagaria por aquele tratamento? Ela pagaria o máximo que ela pudesse. Para alguns, o máximo é 10. Para outros, o máximo é 20. Para outros, o máximo é 40, certo? A pessoa, aquilo é uma mudança para uma vida, tá? É uma cirurgia plástica, muda a personalidade, muda a autoconfiança. Então, se você ficar milionário vendendo aquilo que você acredita e levando o bem para as pessoas, é muito bom, porque você vai conseguir fazer mais o bem. Se você vender muitas reabilitações de 40 mil, você vai poder fazer de graça para vários, tá? Então, saber vender é ser você. Saber vender é acreditar no que você está vendendo. E saber vender é empacotar isso de uma maneira que fique claro para o outro. Porque os pacientes, muitos já chegam desconfiando. Porque dentista é muito dinheirista. Porque dentista é marqueteiro. Porque os dentistas que eu fiz não fazem certo. Então, acaba agora o eu não sei vender. Certo? Por quê? Porque não precisa ser assim. É isso aí. É isso mesmo. E quando a gente fala em vender, né, Milene, a gente fala, também tem aquela questão, né? A gente só vende aquilo que a gente enxerga. E o enxergar é a nossa quarta... Nosso quarto critério. Quarto critério, né? A quarta categoria do dia sobre os pensamentos limitantes, né? E geralmente nessa situação do enxergar, né? Quando as pessoas colocam muito esses bloqueios na mente, que nem a gente vem falando, a primeira coisa que vem na cabeça é uma saída. E a pessoa uma luz não no vê fim do túnel, a pessoa Renato. não vê uma saída. Gente, a gente fica tão dentro do problema, mas tão dentro do problema, tão dentro do problema que a gente não vê saída. E a gente, às vezes, não tem ninguém para pegar na nossa mão e dizer, é aqui, é esse o caminho. É esse o caminho. Vai por aqui, faz isso. Faz isso que vai dar boa. Não é? Às vezes é só isso que você precisa, certo? Então, veja quem é que vai te dar essa mão e vai puxar e vai te levar. E veja para quem você pode fazer isso. Porque isso é uma via de mão dupla. Você é ajudado e você ajuda. Então, esteja atento. O seu paciente, às vezes, está sem saída. O seu paciente, às vezes, não vê um caminho, não vê uma luz do túnel. Tá? Traga ele para a luz. Tá? E você se permita ser conduzido para a luz. A sua única preocupação é que você não se deixe iludir, que você vá no caminho que pessoas boas façam. Tem muita gente boa por aí. Tinha um professor que falava assim, o primeiro passo por um planejamento, na verdade, é dar 2 para trás, né? Porque daí você se afasta do problema e você já começa a ter uma visão geral. Porque daí você tem a visão do todo. É show. Exato, isso, Renato. Né? Então, o teu primeiro passo para fazer um planejamento, resolver um problema, na verdade não é são 2. E ele vai para trás. Aí você enxerga melhor, você vê e daí você toma uma decisão. Porque o que acontece, né? O que acontece no dia a dia? A gente tem muitos pacientes e quando a gente fala em reabilitação, geralmente existe uma destruição, existe um impacto muito grande na vida daquela pessoa, limitações que trazem nela no dia a dia, realmente existe uma carga emocional muito pesada vindo junto com ela. E nisso, você que
tá sendo procurado, né? Você tem duas situações que pode acabar acontecendo. Você pode chegar e falar assim, 3 situações. Né? 3. Então depois eu vou falar as minhas 2, depois você complementa qualquer coisa. Uhum. Tem aquela situação, você, putz, grila, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, olha só quanto problema, meu Deus. E você se sensibiliza, você entra no problema. Você fica sensibilizado, você chora junto, você não sabe o que fazer e não sei o quê. E não vai ver a solução. E daí não vai dormir, porque como que eu vou atender ela amanhã? O que eu vou fazer? Agora, tem aquelas pessoas também que chega e vê da outra maneira, fala, já vê assim, ó, não. Cara, eu sou a solução do seu problema. Porque eu vou estudar, eu vou ver, eu sei o caminho, eu já sei alguma coisa que eu já posso aplicar, o que eu não sei, eu sei aonde que eu posso procurar. E daí você já vai fazendo as conexões na sua cabeça e já vai vendo a solução para o paciente, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com aquela primeira situação. Porque você tem que se sensibilizar, você tem que entender os problemas do paciente. É muito importante isso, é fundamental isso. Mas você não pode tornar os problemas dele os seus. Isso mesmo. E o terceiro tipo, Renato, é o cara que não se sensibiliza com nada. O indiferente. Entendeu? Ele é frio, ele tá ali para resolver aquilo, ele tá pensando no tênis que ele vai jogar depois, em outra coisa, e nem enxerga o paciente. Então, nós não podemos nos envolver no problema e nós não podemos ser indiferentes. Claro, não podemos. Você quer, você faz. Se você quer, você faz, tá bom? Não estou dizendo que você tem que agir assim. Não deveríamos. Mas se você estiver no caminho de inabalar, né? Exatamente. De ser inabalável, de transformar a sua vida, de ter mais tempo, de ter mais tranquilidade, de ter mais qualidade de vida, de vibrar com a odontologia que você faz, que agora não estou falando de odontologia, você não pode ser frio e indiferente, não. Você tem que sim que vibrar, você tem que sim e procurar aquela solução. E eu vou dizer uma coisa, chega um momento que quanto mais complicado, mais legal, porque é um desafio para você. E você acha aquela solução e viva! E leva uma porrada do microfone. E o microfone vai para o espaço. Né? Então, eu não sei. Risca isso da sua vida. Não precisa ser assim. Eu não enxergo. Não pode. Né? E tem aquele negócio também, né? Daí na verdade, é uma limitação atrás da outra, né? Quando acontece isso. Mas, por exemplo, assim, a pessoa fica naquela situação. Eu não sei ver o paciente como um todo. Eu só consigo enxergar ali o que eu sou especialista, o resto eu não entendo direito. Vocês enxergam tanto, eu não enxergo nada. Gente, nós enxergamos porque nós fomos treinados para enxergar. Exatamente. Por acaso, a gente teve um mentor e um método. Isso Olha que coincidência. Isso. E aí a gente foi treinado para enxergar. Agora, você foi treinado para enxergar a sua especialidade. Você foi treinado para enxergar um dente e não um conjunto de dentes, um sorriso e uma face. E agora nós estamos invertendo esse processo. Claro que é para ter muito pensamento limitante. Às vezes você tem que apagar tudo para começar de novo. Vou olhar o paciente sério, o rosto dele todo. Gente, isso parece piração. Exatamente. Certo? Pode parecer. Mas é isso que está mudando realmente a realidade dos pacientes e a realidade dos consultórios. Então, é só ser treinado. Método, mentor. Método, treinador. Método, treinador. Treinador. Aí você inventou fora. Porque o verbo... Gente, você é dentista inabalável, pode utilizar. Então, nós temos o verbo inabalar, tá? Inabalar. Então, inabalar, inabalou, inabalante, tá bom? É nosso. Beleza, então. Então, vamos para a nossa quinta e última categoria. Vamos lá. Eu não preciso. O eu não preciso não tem problema de autoestima. Isso aí, eu não preciso. Na verdade, sobra autoestima. Isso, às vezes, é um problema. Claro, porque isso é limitante. Que daí acaba sendo bem amarrado com o indiferente, né, Milene? Fica bem próximo ali com o indiferente. Tá na vida dele, tá no mundo dele e pronto, né? Eu me basto. Isso mesmo. Isso não dá. Isso. Né? Então, às vezes a pessoa fala, eu não preciso aprender a reabilitar com resina, eu já faço cerâmica. Eu vou te dizer uma coisa. Você se engana bem, vai se enganando. Você acha que eu já fui essa pessoa? Eu não acho, eu sei.
Porque eu bati de frente com essa pessoa. Isso, e ele foi devagarzinho. E consegui quebrar essa objeção dela. Nossa, quebrou e me fez apaixonar, Renato. Isso mesmo. Eu falei, pra que eu quero reabilitar com resina? Eu não quero criar mais uma etapa. Eu já faço tão bem as porcelanas e mando bem, e faço rápido e tô de boa com as porcelanas. Hoje eu estou com preguiça de oferecer reabilitações cerâmicas. Eu não tô ainda sabendo se tem vantagens. Na verdade. Uhum. Eu não sei o que é melhor, se é melhor para o meu paciente, mesmo que ele tenha um poder aquisitivo que possa pagar uma reabilitação de muitos dígitos. Exato, então, essa que é a situação. Porque o que acontece assim, né? A primeira coisa, porque a TRI, né, ela ensina um método de reabilitar. Ela não ensina a você a reabilitar com cerâmica necessariamente. Ela ensina você a reabilitar. Então, eu posso dizer mais, Renato. E aí eu fico... Podem dizer que eu estou me achando. A gente ensina odontologia. A gente ensina a enxergar pessoas. Sim. E aí você faz o uso que você quiser. O bom uso você usa em tudo que você faz. Sim, não, exatamente. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega e fala assim para mim, mas... eu reabilito com cerâmica, eu não preciso disso, não sei o que e tal. Primeira coisa, a TRI, até o momento em que você finaliza completamente o estudo do protótipo estético funcional, que muita gente chama de ensaio, de mockup, aonde você finalizou e viu que não precisa de ajuste, todo o processo é um processo de contato com o paciente, planejamento, diagnóstico, né, identificação de problemas, tá? É tudo igual, independente do material que você vai reabilitar, né? Ele não, isso, a parte de diagnóstico, a parte de planejamento e tal, ela é independente do material, porque quando a gente, por exemplo, a gente reabilita, o material, ele faz parte, claro, mas ele é mais um meio do que o foco principal. O foco principal é a questão funcional, na verdade, a questão biológica. Neste caso, o material vai determinar o preço, o custo, porque o preço não, você pode cobrar a mesma coisa por uma TRI como uma cerâmica, porque você está mantendo o esmalte, depende do prisma que você olhar, certo? Exatamente. O custo da reabilitação, qual é o custo para o dentista, vai interferir nisso, qual é o tempo de realização, não é, Renato? Certo? Então, é principalmente isso que vai impactar o material, porque o resultado vai ser o mesmo. Exatamente. Então, falando ali, a Adriana no nosso comentário estava falando, eu só queria saber de cerâmica, né? A outra falando também no comentário, o TRI me salvou. Wendy, eu vou contar uma conversa particular. E a Adriana, nossa, a Wendy diz que nossos comentários no YouTube. Renato, mês após mês, ela tá tendo os melhores rendimentos na clínica dela e que a TRI tem parte nisso. Isso aí. E daí é o que eu ia falar, né? Que daí muita pessoa assim, pra que fazer em cerâmica, em resina, não sei o que, eu vendo tão bem cerâmica e tal. Eu vou te falar, todo mundo que pisa no teu consultório tem a capacidade de fazer o tratamento cerâmico? Tem. Porque o que acontece? Tem muita gente que não tem a mesma capacidade financeira, né? E não necessariamente... Agora, tem muitas gente que tem a mesma necessidade de reabilitar, né? Pode até não ter a mesma capacidade financeira, mas tem a mesma capacidade de reabilitar. Então, é a mesma necessidade de reabilitar. E o que a TRI faz isso, né? O que é aquilo que você aprende no reabilitando? O que a TRI traz para isso? A TRI, muitas vezes, ele é um habilitador, né? De um tratamento cerâmico. Pacientes que não poderiam fazer um tratamento... Viabilizador, desculpa, essa é a palavra. Também, tá certo. Muitas pessoas que queriam fazer o tratamento, eles acabam não fazendo por conta de custo, ou porque tem que desgastar o dente para fazer cerâmica e não quer desgastar o dente. E ao reabilitar a resina, por exemplo, além de não precisar de preparo, ele é uma técnica que ele se torna mais acessível. Não porque ela é mais barata, não, mas porque ela possibilita você reabilitar o seu paciente sim em cerâmica. Mas ao invés de você ter que reabilitar tudo de uma vez só, você pode segmentar, por exemplo, esse tratamento em etapas. E essas etapas podem ser longas, que dá tempo do paciente se capitalizar até a próxima etapa e se preparar. E isso traz a possibilidade de todos aqueles pacientes que você não fechava, né? Você que não iam fazer resina de qualquer maneira, você vai poder começar a fazer
a resina, né, que não iam fazer de cerâmica de nenhuma maneira, vão começar a fazer de resina, e pacientes que iam fazer, que querem fazer a cerâmica, mas não conseguem, você vai começar a permitir que eles façam fazendo a resina primeiro. Então você vai conseguir sim vender muito mais. Sem falar em toda a questão do diagnóstico matador, né, que também e tratamentos tem prévios, outra coisa. É. Se você não fizer o diagnóstico do que ele precisa de saúde, de biologia, de estrutura antes, você vai se incomodar. Então você precisa assim ter um novo olhar, uma avaliação sequencial, levantamentos periapicais, tudo isso, leva tempo maior a consulta inicial, leva, mas se paga perfeitamente, tá? Exatamente. Então, eu não preciso, eu já estou bem. Dá sempre para melhorar, tá? Não tem aquela máxima de que a pessoa ou tem tempo e não tem dinheiro e não tem tempo? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Mas, Milene, eu sou especialista e já vi a maratona. E você é especialista em reabilitação? E já vi a maratona. Tudo bem. E aquele ver e rever aquelas aulas, e o detalhe, e você conseguir rever essa maratona, e você ter a aula profunda ali da adesão. Com mais detalhes. E você fazer no manequim, se você quiser, se você não quiser, não faz. E você ter aquele passo a passo detalhado, claro. Fundamentado. É isso. Eu vou dizer uma coisa, nós somos reabilitadores há muitos anos, mas depois desse método, nós somos outros reabilitadores. Exatamente. O método, ele realmente transformou a gente. Vale sempre reforçar, nossa formação de odontologia foi a formação tradicional na parte da prótese, né? Preparos totais, corometalocerâmica, mas sem limitações. Fosfato de zinco, não, sem limitações. Fosfato de zinco, que eram os materiais que se usavam na época, mas sempre de uma forma estimulada a pensar diferente, a sair fora da caixa, né? E o primeiro ponto de virada, né, na odontologia nossa foi o entendimento da adesão, da importância da adesão, né? Porque todo mundo começou a parar de fazer metalocerâmica, mas poucas pessoas entendem que ao não fazer aquela metalocerâmica, aqueles preparos totais mais, né, o trabalho da adesão tem que começar a ser diferente, a visão da adesão tem que ser diferente. E um dos primeiros pontos que eu acho que virou a nossa chave foi esse, a gente começar a entender a importância da adesão e começar a realizar essa adesão de uma maneira mais eficaz. E o segundo ponto foi a questão do desenvolvimento da TRI. Porque no momento que a gente começou a desenvolver essa TRI, não só para que nós consigamos fazer, mas para que outros também possam fazer, porque aquilo que a gente falou antes, que se não for replicado por todos, o método não vale nada. Ele só é válido, ele só é comprovado no momento, ele só é validado, né, e comprovado no momento que ele se torna reprodutível por várias pessoas. Então, ao desenvolver esse método, a gente conseguiu com isso implementar novas situações, a gente conseguiu deixar mais concreto também algumas questões técnicas, algumas questões fundamentais, e eu acho que isso foi não só incorporando o método, mas foi tornando ele mais sólido. Ao mesmo tempo que a gente tornava o método mais sólido, a gente tornava a nossa odontologia também mais sólida, porque ela se torna mais fundamentada, ela se torna mais eficaz. Por isso que quando a gente foi botar o nome, né, da técnica, a gente não tinha dúvida que o nome era inabalável, né? E parece abusado, né? E viu, Renato? E assim, às vezes muitas coisas que estão no método a gente fazia empiricamente. Então e aí quando a gente percebeu o poder daquilo, a gente foi afinando e ajeitando para que sim, seja previsível, né? O resultado seja previsível se você seguir o passo a passo e seja reprodutível. E aí está a nossa TRI. É isso aí. Daí tem o comentário da Adriana lá no YouTube que ela fala: eu sou especialista em prótese, eu faço reabilitação há vários anos e isso não me impediu de entrar no reabilitando. Aliás, a gente via ela participando todo dia. Muito bem, Adriana. Né? Não me limitei por achar que eu não precisava disso, muito pelo contrário. É isso mesmo, não precisava ser assim, para você não foi assim, Adriana. Muito bem, parabéns.
Parabéns, Adriana, e seja bem-vinda à turma 5 A do turma 5 do Reabilitando. Reabilitando. Então, pessoal, por hoje foi isso, o nosso podcast Dentista Inabalável. Então, pense aí, né? Não era um momento de reflexão? Qual é o critério que está te impedindo? Isso é uma realidade atual, né? Ou isso é uma ilusão eterna? Independente disso, você pode se livrar dessas amarras, pode sim, e pode fazer a tua transformação, independente em que estágio da odontologia você esteja, independente de que tipo de odontologia você pratica, dá sempre para ser melhor, porque não precisa Isso aí, ser dentista. assim. Isso aí, dentista, não precisa ser assim. E hoje a gente quis gravar na repetição mesmo, né? Isso mesmo. Para ficar gravado cada um. Então, pessoal, não esquecendo, tá? Que o podcast é sempre gravado na quinta-feira, 12:30. Você podendo acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram, sendo que a gente gosta mesmo quando você tá no YouTube. Tá bom? Isso mesmo. E que você deve curtir, compartilhar os nossos conteúdos. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Esse podcast, se você não estiver assistindo ao vivo, você também pode escutar, por exemplo, no Spotify. E lembrando que ontem, quinta-feira, dia 11 de novembro, quarta-feira, dia 11 de novembro, terminou a nossa maratona da reabilitação estética funcional. Terminou entre aspas. Então, eu ia entrar nesse ponto já já. E lá ontem a gente teve um probleminha técnico com o YouTube. Na verdade, não foi um problema nosso, foi um problema no mundo que aconteceu. Nós tivemos 2 problemas técnicos. 2 problemas técnicos. Os lábios da Grace, Da que Grace, tava a gente teve o problema da Grace que teve alergia e depois... mas acontece. E daí o que aconteceu? Esse problema acabou impedindo muita gente de assistir o curso, de ver ali a aula. E com isso... muita gente acabou se desconectando e não pôde acompanhar a transformação. Ou por completo, ou não conseguiu nem assistir dentro do começo da aula. E a aula está lá disponível? Então fique tranquilo, porque a aula está disponível. Você acessa pelo mesmo link que você recebeu no seu e-mail, ou está lá também no Telegram, e você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Até sábado. Mas por é bastante enquanto, tempo, né? até sábado. Tá? Então você vai lá. Lembrando que o curso Reabilitando hoje tem uma possibilidade de você ainda adquirir com desconto. É um desconto de R$690. Basta você aplicar o cupom. Segundo lote. Só um pouquinho. Só para você colocar o cupom segundo lote. Colocando o cupom segundo lote, você está tranquilo, né? E você garante esse desconto de R$690. Isso aí. Para aprender um método que te te liberta dos seus pensamentos limitantes, que faz você ver a odontologia de outro jeito e que vai te levar ao próximo nível, porque você vai ter gente puxando você para cima, otimista, enxergando a realidade, não entrando no problema. Isso aí. Você podendo ser você mesmo, é descabelado, é barbudo, é gordinho, é o que for, porque tá valendo, porque isso o que importa eles não, é o coração. Tu não vê a bermuda ainda quando faz as coisas ainda, né? É isso mesmo, por enquanto não vê. Ainda bem que é bermuda, né, cueca? Mas vamos lá. Lembrando também, né, para você que se você teve algum problema ontem durante a aula ao vivo, que não conseguiu fazer a compra, ou que não, manda um e-mail, que ontem tinha uma situação especial, uma promoção especial, então manda um e-mail para contato@milenerenato.com. Isso, fale com o nosso suporte. Você também pode falar com o nosso suporte pelo nosso Telegram também. E você, pelo nosso Telegram, não, perdão, pelo nosso... Pelo direct do Instagram. Você fala com o nosso suporte resolve para vocês, beleza? Vê o que aconteceu, faz o meio campo, porque assim, no Reabilitando ninguém perde. Ninguém fica de fora. A gente aceita todo mundo, a gente quer você junto com a gente. Outra coisa. Então amanhã, o nosso próximo encontro, para quem tá ao vivo, amanhã e tem às 8... a situação especial, que é isso que é o negócio, que a maratona não acabou. Isso, nós abrimos uma nova aula e nós vamos fazer o ajuste oclusal em 4 etapas. Amanhã, na Boca da Grace, vocês vão ver tudo. Dia 13 de novembro, para quem está ouvindo, às 8 horas da noite, começa a aula extra, a aula 5 da maratona,
com o ajuste oclusal da nossa paciente. Isso. E o próximo encontro E um ao sorriso vivo, sem alergia. se Deus quiser, vai estar sem alergia, né, Renato? Tem coisas que a gente não tem controle, o YouTube e os lábios dela. Exatamente. E para quem entrou no Reabilitando na turma 5, na quarta-feira, o nosso primeiro encontro ao vivo, às 7h30 da noite. Então, estamos ansiosos já, tá bom? Isso aí. Muito obrigado a todos. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Né, que pode ser daqui a pouquinho. Vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, assiste o vídeo nosso e fica sempre juntinho da gente. E ao vivo amanhã às 8 da noite. Isso aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Até. Valeu, Dentista Inabalável. Chega de pensamento limitante, não precisa ser assim.